Jian Shen foi transportado para um mundo onde as pessoas precisam despertar habilidades. Ele teve a sorte de despertar a dominação de insetos. Além de evoluir e atacar, o protagonista também consegue fazer essas criaturas gerar desastres invencíveis. A história começa explicando um fenômeno que ocorreu há 300 anos, quando apareceram muitos reinos secretos e masmorras em toda a Terra. Junto com eles vieram inúmeros demônios poderosos que proclamaram o apocalipse para a humanidade. Foi depois desse caos inicial que surgiu os famosos despertados. Os despertados eram pessoas que possuíam um grande poder e ajudavam a população a se defender desses monstros. Foram eles que salvaram o mundo de sua quase extinção. Os despertados também exploraram as masmorras para obter riquezas e materiais. As nações começaram a ajudar esses despertados, permitindo que eles pudessem despertar um poder aos 18 anos de idade. Nesse momento vemos uma turma de alunos que completaram 18 anos e estavam prontos para despertar. Vários deles vão até um cristal azul e o tocam para saber qual seria seu destino. De repente uma voz soa dizendo que um aluno chamado Wang Wei do terceiro ano não conseguiu despertar uma classe, então ele foi infelizmente rotulado como um aluno sem classe. Em seguida a voz apresenta outro aluno chamado Li Wei da terceira classe e diz que ele despertou como espadachim. Outro aluno chamado Wang Yao do segundo ano despertou com sucesso a classe construtor. Os despertados normalmente são divididos entre 3 categorias de acordo com sua classe de apoio de combate e criação. A categoria de combate era mais prática e todos queriam obtê-la. Por outro lado, ninguém queria obter a categoria de criação, já que nessa categoria estavam aqueles que não podiam lutar e eram considerados os mais fracos e desprezados por todos. Nesse momento vários outros alunos tocaram o cristal. O aluno de cabelo roxo ficou feliz ao despertar a categoria de combate chamado espadachim mágico. Por outro lado, o outro aluno ficou triste e começou a chorar por ter despertado a categoria criação. Depois que a cerimônia do despertar for concluída, a gama de classes também é dividida, geralmente entre 4 categorias: comum, rara, secreta e divina. Entre elas, a classificação divina é a mais rara e só podia ser vista uma vez a cada 100 anos. Nesse momento vemos nosso protagonista Jian Shen indo despertar uma classe. Ele tocou o cristal e o objeto de imediato começou a emitir uma luz poderosa. Ao ver isso, os outros alunos ficaram chocados. Um garoto de cabelos castanhos apontou o dedo para Jian e disse a todos que ele era o prodígio da academia. Outro aluno informou aos demais que se tratava de um sinal de despertar. Enquanto Jian tocava o cristal, ele começou a emitir uma luz poderosa que começou a avançar rapidamente em direção ao céu. Os alunos começaram a se perguntar qual era a classificação dele. Um cara respondeu que isso só podia ser uma classe divina. Outro aluno lembra que a cidade não produzia o talento divino há centenas de anos. Nesse momento o cristal começou a emitir uma luz poderosa e formou uma árvore gigante no céu que era visível de todos os cantos da cidade. Diziam que toda vez que uma classe divina desperta ocorre um fenômeno que pode abalar os céus e a terra. Segundos depois, o despertar da classe foi bem sucedido e Jian colocou a outra mão no bolso olhando para o céu. Nesse momento o diretor Wang apareceu e disse que o protagonista era o orgulho da escola. Ele contou que já sabia que Jian despertaria uma classe de combate, mas não esperava que fosse uma classe divina. Depois de dizer isso, o diretor perguntou qual classe ele havia despertado. Jian virou ligeiramente a cabeça para o realizador e ficou um pouco surpreendido. Então, com um sorriso, respondeu ao diretor que não havia despertado uma classe de combate. O homem ficou chocado e perguntou qual era a classe. Jian estendeu as mãos para o lado e plantas feitas de espíritos apareceram nas palmas de suas mãos. Em seguida ele revelou a todos que havia despertado a classe de criação de nível divino, chamada Mestre Espiritual. Ele também acrescentou que esse talento foi feito para ajudar no crescimento de plantações e pequenas criaturas. Tanto o diretor quanto os outros alunos ficaram chocados com um olhar de surpresa. Wang explica que isso era ruim porque a classe de criação não tem capacidade de combate. Até mesmo a patente divina era considerada inútil. O professor que acompanhava o diretor pediu ao protagonista que não desanimasse, pois mesmo que ele não pudesse lutar, pelo menos poderia estar seguro. O homem também explicou que os mestres espirituais eram bastante populares no campo da pesquisa, mas infelizmente a recomendação que ele havia prometido não era mais possível, então aconselhou Jian a entrar no campo de pesquisa. Assim ele pode pedir a um professor da área para lhe dar uma carta de recomendação. Antes do professor terminar de falar, o protagonista o interrompeu. Ele agradeceu ao homem pela preocupação e apoio.
Em seguida colocou as mãos nos bolsos da jaqueta e ao se afastar explicou que tinha algo a fazer. Um dos alunos começou a rir e disse ao colega que aquilo era uma farsa. Todos esperavam que ele despertasse uma classe de combate. Mas agora ele vai ser inútil mesmo se tirar nota máxima em todos os materiais. Outro aluno riu e disse que o garoto é só da classe criação. Nesse momento Jean começou a se dirigir para a saída enquanto os estudantes próximos começaram a zombar dele. Um dos alunos disse que era muito agradável assistir o que aconteceu com Jean, que era tratado como um rei desde que entrou na academia. Outro aluno disse que ele havia se esforçado tanto para acabar conseguindo uma classe de criação. Uma aluna lembrou que a beldade Link sempre ficou em segundo lugar, havia despertado a classe de combate. O protagonista, depois de ouvir tantas piadas, simplesmente sorriu e notou que há pouco tempo aqueles dois alunos tinham sido muito cruéis com ele. Jean não esperava que despertar uma classe da criação mudaria as coisas tão drasticamente. Pensando nisso, ele não teve dúvidas de que neste mundo só a força importava. Em seguida começou a se perguntar o que havia de errado com a classe de criação. Então Jean estendeu a mão e a janela do sistema apareceu. De acordo com a notificação do sistema, o protagonista havia concluído com sucesso sua classe. Ele havia despertado a classe chamada Mestre Espiritual do Posto Divino. As condições para abrir o sistema natural de insetos de calamidade também haviam sido preenchidas. A habilidade Mão Inseto inicial foi desbloqueada e ele já pode invocar. O protagonista sorri dizendo que aquela classe era perfeita para ele. O nome do nosso personagem principal é Jian Shen. Ele renasceu neste mundo chamado Desperto. Depois que o ano sombrio terminou, o mundo inteiro ficou cheio de vários monstros e masmorras. Foi a partir desse dia que o mundo começou a respeitar o mais forte. Nosso protagonista havia renascido como órfão e para sobreviver neste mundo ele deu tudo de si antes de completar 18 anos. Jian achava que teria que confiar em suas próprias habilidades para ganhar a vida. Para sua surpresa, há um mês uma janela do sistema apareceu à sua frente para informá-lo de que o sistema de calamidade de insetos seria fundido. Nesse momento, após o despertar, Jean colocou a mão no queixo enquanto olhava para a janela do sistema. Ele lembrou que a raça de insetos que já havia devastado a humanidade durante a Era das Trevas era extremamente poderosa. Ele tinha ouvido que da última vez que uma calamidade natural ocorreu, 9 dos 12 reis da raça humana foram sacrificados só para selá-la. Jean cerrou o punho com força e pensou que neste mundo a força era tudo e não havia o que duvidar. Ele começou a olhar fixamente para a janela do sistema enquanto pensou que se pudesse usar a força da raça de insetos para si mesmo, ninguém teria chance contra ele. Em seguida, Jean ativou o sistema e foi teletransportado para dentro dele. O protagonista começou a olhar ao redor e ficou um pouco confuso. Ele colocou a mão perto da cabeça para cobrir os olhos e notou que aquele era seu próprio mar de consciência. À sua frente havia uma grande árvore espiritual. Jean, ao ver isso, começou a se perguntar se esse era seu talento. Ele não esperava que fosse uma árvore. Nesse momento o sistema apareceu falando sobre seu talento, que é basicamente evolução em todas as coisas. Ele requer um sacrifício que pode ser usado a cada 10 dias e eram limitados a um uso por alvo. O primeiro talento foi chamado Frutos de todas as coisas. Através do sacrifício ele poderia adiantar o crescimento, o progresso dos frutos, e um fruto especial poderia cair aleatoriamente. O segundo talento foi chamado de Crescimento Melhorado. Essa capacidade lhe permite aumentar a taxa de crescimento do ser vivo. Atualmente essa habilidade aumentou a taxa de crescimento em 10%. Depois de usada ela entra em recarga por 8 horas. Jean olhava para a janela do sistema e percebeu que mesmo parecendo que ele não tem habilidades de combate, cada um poderia ser aplicado ao seu sistema. Enquanto ele estava distraído, uma janela do sistema apareceu perguntando se ele gostaria de começar a convocar a mãe. Sem hesitar, Jean pediu ao sistema para invocar o inseto-mãe. Nesse momento uma energia maligna começou a emergir do chão e a notificação apareceu para informá-lo que o inseto-mãe estava sendo convocado. Jean notou que o inseto-mãe tinha uma forte presença. Alguns segundos depois outra janela do sistema apareceu para dizer que a convocação é de rank calamidade natural, chamada Asa dos 9 Miasmas. O inseto-mãe era simplesmente uma criatura gigantesca. Ela começou a olhar para Jean fixamente. O protagonista deu vários passos para trás e ficou espantado. A notificação explicou que a mãe inseto Asa dos 9 Miasmas veio do abismo, conhecida como aquela que causa catástrofe. Como uma calamidade natural, ela desapareceu durante a Terceira Era. O sistema acrescenta que o valor devorador atual dela era de 0% e Jean tinha 100% de afinidade com o inseto. Então pediu para Jean prosseguir com a devoração e começar a criar a próxima
Geração de insetos para desbloquear habilidades. O protagonista começou a se perguntar por que ela era tão enorme. Nesse momento ela começou a se dirigir a ele como mestre. Em seguida se apresentou como 9 e explicou que estava com muita fome. Ela queria devorar feras ferozes. Outra janela do sistema apareceu para informá-lo de que a taxa de crescimento da mãe do inseto havia aumentado em 10%. Agora Jean poderia usar um objeto de sacrifício para melhorar esse alvo. O primeiro aprimoramento não consumiria nenhum objeto sacrificial. O protagonista levantou levemente a cabeça e disse que como não precisava de um objeto sacrificial, não havia tempo a perder, então sem hesitar ele pediu ao sistema para atualizar a mãe inseto. Nesse momento o corpo da mãe inseto começou a se envolver em uma poderosa luz verde. O protagonista observava isso e lembrou que ela precisava devorar para subir de nível. Isso significava que ela não seria fácil de agradar. O corpo de 9 continuou a emitir uma aura poderosa. Jean imediatamente assumiu uma postura ofensiva. Aos poucos a mãe inseto começou a assumir a forma de uma mulher humana. 9 tinha cabelos brancos e usava armadura. Com um olhar assassino ela começou a olhar para Jean. Em seguida 9 começou a avançar e uma janela do sistema apareceu acima de sua cabeça dizendo que a rainha havia passado por uma transição vital e subiu de nível junto com o nivelamento. Ela ganhou novas habilidades. A primeira habilidade foi chamada de Nutrir. Com essa habilidade ela pôde compartilhar a experiência 10 vezes. A segunda habilidade foi chamada Névoa Venenosa e ela poderia se transformar em miasma mortal. A terceira e última habilidade foi chamada de Unidos. Essa habilidade permitiu que ela aumentasse todas as habilidades do anfitrião em 20%. Jean ficou surpreso vendo a forma da mãe inseto. De repente 9 pulou para lhe dar um abraço. Ela falou em terceira pessoa que a pequena 9 tinha evoluído. Jean ficou um pouco confuso sem saber o que estava acontecendo. Ele virou a cabeça levemente para ela e não pôde deixar de ficar vermelho vendo que ela havia evoluído para um humano. Depois do abraço ele começou a acariciar a cabeça dela. 9 cerrou os 2 punhos e se referiu a ele como um mestre. Em seguida com um sorriso ela explicou que a pequena 9 queria devorar carne. De repente uma janela de status apareceu acima de sua cabeça dizendo que ela tinha 4 habilidades. Atualmente seu valor devorador era 0. Então ela poderá começar a ter descendentes assim que a barra de valores devoradora for totalmente preenchida. Jean começou a olhar para sua janela de estatísticas e notou que o talento do mestre espiritual poderia acelerar o crescimento devorador da mãe inseto, assim como seu crescimento experiente. Além disso 9 é capaz de aumentar todos os seus atributos em 20%. Jean fala que sua classe era um par perfeito com o sistema. Com isso ele não precisava de uma classe de combate. Em seguida nosso garoto estendeu as mãos para os lados e um bando de insetos começou a sair de suas mãos. Ele virou a cabeça para os insetos e disse que logo poderia ter um exército deles. Nesse momento Jean olhou para a grande árvore espiritual e pensou no que a mensagem do sistema acabou de mencionar sobre uma catástrofe tão grande quanto uma calamidade natural. Jean nota que a informação está incompleta. Mas era óbvio que isso não era algo que pudesse ser facilmente mostrado a outras pessoas, então o protagonista não podia comentar isso com ninguém também. Ele colocou as mãos nos bolsos enquanto olhava para a árvore espiritual. Por enquanto o garoto decidiu usar sua identidade de classe criação e as habilidades de miasma venenoso da 9 como cobertura para devorar monstros e aumentar sua força. Se esconder não era o estilo de Jean, mas ele queria se tornar forte o suficiente para mostrar suas habilidades para o mundo. Nesse momento o mar da consciência começou a se mover. 9 pulou imediatamente e disse ao protagonista com um olhar assassino que podia sentir uma ameaça. Jean não pensou 2 vezes e saiu do espaço do sistema. Ao ver o que estava à sua frente ele ficou chocado. Um homem muito alto com cabelos pretos e uma cicatriz no olho se aproximou dele. O protagonista começou a olhar em seus olhos e ambos permaneceram em silêncio por vários segundos. Então o homem perguntou se o fenômeno do despertar que toda a cidade tinha visto antes tinha sido ativado por ele. O protagonista de imediato percebeu que esse cara era pelo menos de nível mestre ou superior, então ele ficou alerta e começou a se perguntar por que estava sendo procurado. Enquanto isso o homem olhava atentamente e seu corpo começou a emitir uma poderosa aura verde. As pessoas ao redor se aproximaram e embora o homem estivesse bem longe as pessoas ainda puderam sentir sua forte aura. Eles começaram a se perguntar que nível de despertado esse cara tinha. Outra pessoa disse que ele parece ter vindo atrás de Jean.
Imediatamente os alunos começaram a se perguntar se havia algum tipo de conflito. O protagonista ficou um pouco nervoso e achou tudo isso bastante estranho. Esse homem estava pressionando Jian sem sequer dizer uma palavra. E ele não sabia se estava sendo testado ou o que. Naquele momento Nove apareceu e se aproximou de Jian com um olhar assassino. Em seguida ela lambeu os dedos e disse que esse homem era uma ameaça para ele, já para ela. Esse homem parecia delicioso e ela queria devorá-lo. Jian entrou em pânico sabendo que algo estava errado e suas suspeitas estavam certas. De repente várias janelas de aviso apareceram informando que a mãe inseto havia detectado uma ameaça. Nove estava prestes a começar a devorá-lo. Nesse momento o corpo de Jian começou a emitir uma aura poderosa que começou a se espalhar em todas as direções. Ele viu que Nove tinha detectado um alvo e ia começar a atacar. A poderosa aura de Jian chegou aos alunos que antes zombavam dele. Os caras começaram a cobrir seus rostos com os braços e se perguntar por que Jian tinha uma aura tão fria e sinistra. O protagonista ficou furioso com um olhar assassino e começou a olhar nos olhos do homem. Ele percebeu que precisava encontrar alguns monstros para Nove devorar o mais rápido possível. O homem simplesmente começou a sorrir ao ver sua aura. Jian rapidamente percebeu que o cara fez isso porque queria testar sua força, mas sem querer ativou a fúria da mãe inseto. O ponto positivo é que Jian conseguiu suprimir a mãe inseto. O sistema notificou que ele havia suprimido temporariamente o inseto. Nesse momento o homem que olhava para o protagonista não pôde deixar de parabenizá-lo. Ele fala que Jian acabou de despertar e já foi capaz de enfrentar sua pressão e até mesmo contra-atacar. O homem diz que Jian realmente era digno de um despertar divino e acrescentou que o seu futuro é ilimitado. O protagonista simplesmente ficou em silêncio e se sentiu aliviado por não ter sido descoberto. Em seguida ele perguntou quem o homem era. O cara começou a sorrir e estendeu a mão se apresentando como Li Gang, o líder da Ronda Noturna. Ele admirou a força do prota e perguntou se ele queria se juntar a eles. Jian ficou surpreso e não esperava que esse cara chamado Gang fazia parte da Ronda Noturna. Ronda Noturna é uma organização especificamente encarregada pelo Grande Xia de resistir aos demônios e hordas de bestas. Sempre que havia feras ou uma nova masmorra, essa organização sempre é a primeira a investigá-los ou eliminá-los diretamente. Devido à luta constante na linha de frente, a taxa de mortalidade da Ronda Noturna foi extraordinariamente alta, por isso a maioria das pessoas evitavam, mas para Jian era diferente. A mãe inseto precisava devorar continuamente a carne dos monstros para acumular valor devorador e produzir descendência. Então o protagonista precisava de uma oportunidade para enfrentar grandes monstros. Assim que o valor devorador estiver completo, a mãe inseto ia começar a se reproduzir. Se isso acontecer, o protagonista não é nem capaz de saber quanta comoção ela irá causar. Por esta razão a natureza selvagem era um bom lugar para a reprodução da mãe inseto. O protagonista acredita que caso ele se junte a essa organização será mais fácil de lidar se algo sair do seu controle. Os alunos começaram a dizer que a Ronda Noturna tinha uma alta taxa de mortalidade. A maioria das pessoas nem tem coragem de ir lá, então os alunos pensaram que Jian não se juntaria à organização. Gang forçou um sorriso e disse que todos os rumores sobre a Ronda Noturna eram coisa do passado. Ele obviamente falou isso para evitar que o prota rejeite a oferta. Gang explica a Jian que ele receberia treinamento abrangente devido à sua posição divina, seus recursos eram muito valiosos. O protagonista, sem pensar duas vezes, apertou a mão da Gang. Ele falou ao líder que não havia necessidade de mais explicações porque ele definitivamente quer fazer parte de sua organização. Nem Gang acreditou que Jian ia aceitar tão rápido. Mas o protagonista só tinha um plano: usar eles para sua criação de insetos. Nesse momento Gang ficou chocado e perguntou a Jian se ele realmente ia. O protagonista estava prestes a responder quando Nove apareceu e começou a enviar janelas de notificação. Ela ficou muito furiosa. O sistema explicou que Nove não estava feliz com isso porque queria comer o homem. A garota começou a dizer que estava com muita fome. Nesse momento o protagonista ficou nervoso e fechou os olhos. Então confirmou ao líder que realmente queria fazer parte da sua organização. Depois de dizer isso, ele saiu com a desculpa de ter uma tarefa importante a fazer, então começou a se distanciar de Gang dizendo que o veria em 3 dias. Gang simplesmente permaneceu em silêncio. Ele não esperava que fosse tão simples. De repente o cara lembrou que esqueceu de perguntar à classe de Jian. Nesse momento 2 homens pousaram perto de Gang. Um deles era o 8º ancião da Academia de Artes Marciais. Gang fala que o homem tinha chegado tarde.
Ancião perguntou a Gang onde estava o cara que despertou a classe criação de rank divino. Ao ouvir isso, Gang ficou um pouco confuso e perguntou do que ele estava falando. O velho se aproximou dele e, olhando em seus olhos com uma expressão surpresa, perguntou se ele estava realmente planejando deixar um divino despertado entrar na ronda noturna para ter o mesmo fim que os outros. Ao ouvir isso, Gang percebeu que o protagonista tinha classe de criação. Enquanto isso, em outro lugar, um cara chamado Wang pergunta se tinha sido ele quem tinha causado o fenômeno na cidade principal. Jian respondeu que sim. Uma mulher de cabelos roxos se aproximou do tio Wang e pediu para ele abaixar o tom de voz porque seria perigoso. Wang colocou a mão atrás da cabeça, começando a rir envergonhado, e disse que realmente não sabe quando parar de falar. O protagonista tranquilizou o tio Wang pedindo para não se preocupar porque isso não era um problema. O homem fala para Jian que, embora a categoria de criação não pudesse lutar, ele tinha ouvido que as empresas sempre cultivavam plantas espirituais e precisavam de pessoas da criação. Wang acrescentou que se seus pais estivessem aqui ficariam muito orgulhosos dele. Ao longo dos anos, o protagonista conseguiu sobreviver graças ao apoio de todos que viviam no mesmo prédio que ele. Então o jovem disse a todos que não os esqueceria no futuro. O tio Wang pediu para não se preocupar com essas pequenas coisas. Ele também acrescentou que Jian havia chegado na hora certa, pois eles estavam prestes a entrar numa masmorra de nível iniciante para obter alguns equipamentos. Wang queria que o garoto se juntasse a eles e subisse de nível. Jian aceitou a proposta e agradeceu. Naquele momento, uma mensagem do sistema apareceu porque ele havia completado a formação da equipe. Vários minutos depois, Jian e os outros cruzaram o portal e entraram. Nosso garoto começou a olhar ao redor e de repente as tochas da masmorra se acenderam. Todos os monstros começaram a olhar para ele. Essa masmorra é de rank C. Ela garante uma taxa de queda de 100% para itens e equipamentos. Os pontos de experiência seriam calculados após a conclusão. Sair voluntariamente no meio do caminho significava desistir da experiência e do equipamento. Wang ficou um pouco nervoso quando percebeu que esses monstros eram soldados zumbis. Ele começou a se perguntar por que o sistema do reino secreto havia mandando eles para uma masmorra desse nível. Jian começou a olhar para os soldados e percebeu que não seria fácil de lidar. A menina de cabelo roxo se aproximou deles e explicou ao tio Wang que deve ser porque Jian é um despertado de rank divino. Então, para balancear isso, o sistema celestial os colocou em uma masmorra de nível mais alto. Wang discordou ligeiramente, dizendo que Jian tinha despertado na categoria de criação. A menina de cabelos castanhos também se aproximou do tio Wang e disse que era só abandonar essa masmorra. Pouco antes de terminar de falar, a garota foi interrompida. Wang começou a desembainhar sua espada e disse a todos que não havia problema, pois eles não se deparavam com masmorras desse nível todos os dias. Ele também acrescentou que graças ao protagonista eles teriam sorte e conseguiriam ótimas quedas de equipamento. Em seguida ele avançou em direção aos monstros e pediu a Jian que recuasse um pouco porque esses soldados eram mais perigosos do que os monstros médios. Então pediu que ele ficasse para trás enquanto o grupo avança em direção ao núcleo da masmorra. Nesse momento, o homem atacou um dos soldados com sua espada, desferindo um forte golpe em sua cabeça. Ele virou a cabeça para trás e pediu a Xiaoxi para melhorar rapidamente seu talento. Ao ouvir isso, a garota apertou as mãos e ativou seu poder, fazendo com que o talento do tio Wang melhorasse. Graças a esse aprimoramento, o homem acabou com a vida do monstro. Enquanto todos lutavam, o protagonista simplesmente ficou parado observando de longe. Ele começou a se perguntar se seus amigos lutavam contra monstros todos os dias apenas para sobreviver. Ao pensar nisso, ele entendeu por que Wang sempre voltava ferido. O protagonista lembrou que até mesmo Xiaoxi, que sempre fez de tudo por ele, voltava machucada. Ele tinha ouvido que ela se tornou uma aventureira porque foi forçada a curar os olhos de seu irmão. Por isso, Jian promete que ficará mais forte e vai ganhar dinheiro para ajudar eles. Enquanto ele estava distraído, a mãe inseto começou a se manifestar. Ela colocou a mão sob o queixo enquanto olhava para o cadáver dos soldados. 9 fala que tem muitos monstros aqui e ela queria devorá-los. Nesse momento, Jian virou o corpo para os soldados e começou a sorrir. Diante dessa situação, ele decidiu testar primeiro a habilidade da 9. Então estendeu a mão para o lado e usou a habilidade de barreira de veneno de nível 1, chamada corrosão. De repente, uma névoa de veneno apareceu em sua palma e ele ordenou que 9 devorasse o cadáver dos soldados. Ela agradeceu e a névoa envenenada começou a avançar em direção aos cadáveres, lentamente devorando todos. Em questão de segundos, os cadáveres dos monstros começaram a desaparecer. Jian percebeu que os cadáveres se corroíam assim que entravam em
Contato com a névoa venenosa. Depois de ver isso, ele não teve dúvidas de que a névoa venenosa da pequena 9 era muito poderosa. Depois disso, o valor devorador subiu para 10 pontos. O nível dos monstros é muito baixo e por isso a taxa de crescimento é lenta. Então 9 precisa devorar mais monstros. Nesse momento, o protagonista virou a cabeça para trás, percebendo que o tio Wang e as outras duas trabalhavam juntos há tantos anos que logo avançaram para as profundezas da masmorra. Jian sabia que a névoa venenosa era uma habilidade da área e ele ainda não conseguia controlá-la com precisão, então poderia haver ferimentos acidentais. Para evitar isso, o protagonista decidiu seguir o tio Wang e as garotas por trás e cuidar dos cadáveres do monstro. Naquele momento, 9 chamou sua atenção dizendo que sentiu algo. Jian virou a cabeça para o lado e viu um monstro começando a emergir do chão. Ele se chamava Sombra, de nível 10 com força de 20 pontos, agilidade de 15 pontos, defesa de 10. Resistência de 5 pontos. O monstro estava à espreita para caçar os fracos que ficavam por último. O protagonista notou que o nome do bicho estava em vermelho porque seu nível era muito mais alto do que o dele. Mas em termos de atributos, esse monstro era completamente inferior a Jian, que tinha o aprimoramento de habilidade unidos. Nesse momento, uma janela de estatísticas sobre o protagonista apareceu. Ele tinha um valor devorador de nível 1. Sua identidade era o Senhor dos Insetos. Sua ocupação era divina e ele tinha 3 talentos de nível 1 chamados Crescimento de Todas as Coisas, Evolução Divina e Árvore Ancestral de Todas as Coisas. Jian possuía mãe inseto chamada 9, conhecida como 9 miasmas. Ela tinha um nível de calamidade natural, com 35 pontos em força, 31 em agilidade, 27 em resistência e 20 em constituição. Sua pontuação de poder de combate foi de 41 estrelas. Atualmente 9 tinha 2 habilidades passivas ativas chamadas Experiência Retorno de XP. Aprimoramento de atributo. O valor atual de devoração era 100 e a experiência atual era 0. Jian decidiu testar suas habilidades. Então estendeu a mão e deu à pequena 9 a ordem de se transformar em uma névoa venenosa e segui-lo. Ela o ouviu e se transformou em uma névoa venenosa que começou a grudar no chão. Naquele momento os monstros começaram a avançar rapidamente. Jian aproximou sua mão enquanto liberava a névoa venenosa da 9. Os monstros tentaram atacar o protagonista, mas ele se esquivou de seus ataques e no caminho tocou seus corpos com a mão, infectando eles com a névoa venenosa. Os monstros começaram a olhar para a parte do corpo onde Jian havia tocado e ao ver névoas venenosas ficaram confusos. Nosso garoto cerrou os punhos com força. Naquele momento a névoa venenosa da 9 ficou mais espessa e lentamente começou a corroer os corpos dos monstros, os destruindo gradualmente. Jian simplesmente virou a cabeça para os monstros e permaneceu em silêncio observando. Em seguida várias janelas do sistema apareceram e ele ganhou 200 no valor devorador. O protagonista olhava para os cadáveres dos monstros dizendo que eles não eram páreo. Jian notou que o valor devorador também estava aumentando rapidamente. Como ele estava perdido em seus pensamentos, então 9 apareceu e informou que mais comida tinha aparecido atrás deles. Nesse momento muitos monstros sombra começaram a aparecer. Jian simplesmente colocou as mãos nos bolsos e permaneceu em silêncio sem fazer nenhum movimento. Ele se sentiu preocupado com o tio Wang assim que percebeu que havia realmente muitos monstros escondidos nesta masmorra, então ele decidiu acabar rapidamente com esses monstros para ir verificar como o tio Wang e as garotas estavam. Jian perguntou a 9 se ela seria capaz de lidar com os monstros. Ela começou a se manifestar através da névoa venenosa enquanto olhava para os monstros. A garota pediu que os deixasse em suas mãos. Alguns minutos depois o protagonista foi até seu tio Wang e viu que eles estavam cercados por monstros. O homem segura a espada com as 2 mãos e fica de costas para Xiaoxi enquanto ela direciona as 2 mãos para os monstros. A garota estava pronta para usar sua habilidade e se defender do ataque. Nesse momento os monstros começaram a avançar rapidamente em direção ao tio Wang. O cara já estava bem ferido e explicou a Xiaoxi que os monstros estavam se tornando mais difíceis de derrotar. Se continuassem nesse ritmo não havia como derrotá-los e sair vivos. Em seguida Wang virou a cabeça para ela e ordenou que Xiaoxi encontrasse Jian e saísse daqui agora. De repente o homem acabou se distraindo e um soldado começou a avançar rapidamente em sua direção com a intenção de um ataque surpresa. O homem foi surpreendido e achou que não tinha mais o que fazer. Ele cerrou os dentes com força e pensou que isso não era bom. Nesse momento o protagonista apareceu e usou sua névoa venenosa pouco antes que a espada do soldado pudesse acertar o tio. Wang se virou e ficou surpreso com o golpe. Jian perguntou ao tio e às garotas se eles estavam bem.
O Tia permaneceu sem palavras enquanto o Prota lentamente se aproximava deles. Nosso garoto estendeu a mão para um lado e usou 9 infectando os soldados. Agora todos os monstros estavam sendo corroídos. Tio Wang virou seu corpo enquanto segurava a espada e perguntou ao protagonista como uma classe de criação era capaz de fazer isso. Jian parou na frente do cara enquanto seu corpo emitia um poder e explicou com um sorriso que tinha uma habilidade oculta chamada névoa venenosa. Em seguida, vendo que o tio estava ferido, ele pediu para Xiaoxi sair com ele da masmorra. Jian também acrescentou que planeja ficar para trás. Ao ouvir isso, todos ficaram sem palavras e o tio, com um olhar surpreso, começou a encará-lo. Ele disse que embora Jian possuísse uma classe divina, ainda era muito perigoso, então pediu para o protagonista voltar com eles em vez de ficar aqui lutando contra esses soldados. Jian tranquilizou o tio para não se preocupar porque ele não teria problemas. Em seguida ele lentamente começou a se aproximar dos monstros. Naquele momento o sistema notificou a todos que a quantidade de pessoas na masmorra foi alcançada e o chefe está sendo convocado. O tio observava o protagonista se afastar e avançar em direção aos monstros. Ele tentou impedi-lo, mas Xiaoxiu interrompeu dizendo que Jian não era uma pessoa imprudente, então ela pediu que confiasse nele. Depois disso, o tio decidiu confiar no Prota e jogou sua espada. Ele pediu que o garoto não se esquecesse de devolvê-la mais tarde. O protagonista pegou a espada garantindo que voltaria vivo. Essa espada era chamada de Conquistador, tinha 25 pontos de velocidade, 30 pontos de força e um bônus de velocidade de ataque de 2%. O protagonista trouxe para perto de seu rosto e olhou agressivamente para os monstros. Para ele essa arma é ótimo, porque agora poderia aumentar o alcance do ataque da névoa venenosa. Nesse momento ele ativou a névoa fazendo com que ela emergisse lentamente na lâmina de sua espada. Os soldados ganharam impulso e tentaram atacar, mas em um piscar de olhos ele evitou seus ataques e cortou os monstros em pedaços, infectando as criaturas com a névoa venenosa. Esses monstros não eram páreo para Jian, até porque ele era o melhor espadachim de toda a escola. De repente um monstro muito mais forte ganhou impulso e se preparou para atacá-lo de surpresa. Apesar de Jian inicialmente não ter sentido a presença do monstro, ele ainda se esquivou do ataque fazendo com que sua espada atingisse o chão. O ataque do monstro foi tão forte que chegou a quebrar o chão em pedaços. Ao ver que Jian havia se esquivado do ataque, o monstro começou a encará-lo com um olhar assassino. Depois segurou firmemente a espada e atacou novamente. Felizmente o protagonista conseguiu bloquear o ataque a tempo usando a espada do tio Wang, mas devido à diferença de força, a espada que o tio Wang lhe emprestou quebrou ao meio, fazendo com que Jian fosse jogado para trás rapidamente. Nosso garoto pisou no chão e conseguiu parar seu corpo. Então ele virou a cabeça para o lado e ficou surpreso ao ver que a espada do tio Wang havia quebrado. Parece que esse chefe era mais forte do que ele imaginava. O protagonista estava mais preocupado com a espada do que com o chefe. Ele não sabia como explicar ao tio Wang que sua espada havia quebrado. Esse chefe da masmorra se chamava Rei dos Zumbis de nível 15. Nesse momento o corpo do chefe começou a vibrar e num piscar de olhos ele apareceu atrás de Jian se preparando para atacar. Ao perceber a presença do monstro, o protagonista ficou apavorado e começou a se perguntar como o chefe havia se movido em uma velocidade tão alta. O monstro olhava para ele com um olhar agressivo. Então o protagonista chamou a pequena Nove pouco antes que a espada do rei pudesse atingi-lo. Nove imediatamente apareceu e agarrou a lâmina. Ela começou a olhar fixamente para o rei e perguntou a Jian se ela poderia eliminá-lo. O protagonista, sem hesitar, respondeu que sim. A garota ficou feliz e, usando apenas a mão, ela quebrou a lâmina da espada do rei em pedaços. Ela estendeu as mãos para os lados e seu corpo começou a emitir uma energia poderosa. Em seguida se moveu em todas as direções. O rei ficou alerta e, agora que havia perdido a espada, decidiu atacar com os punhos. Ele começou a avançar rapidamente em sua direção com a intenção de atacá-la de surpresa. A pequena Nove abriu os olhos e seu corpo mudou drasticamente. Com um olhar assassino em seus olhos, ela começou a olhar diretamente para o rei e usou os tentáculos para se defender. A garota adotou uma postura ofensiva e, usando seus tentáculos, começou a atacá-lo com uma série de golpes. Seus tentáculos eram afiados como espadas e pouco a pouco começaram a destruir o corpo do rei. Primeiro cortou o braço esquerdo e depois o braço direito. Por fim cortou a cabeça. Ela empalou o tentáculo na cabeça do rei e o corpo dele caiu no chão. Nove segurou a cabeça do monstro enquanto seu corpo estava emitindo uma energia poderosa. O protagonista, vendo quão poderosa ela era, não pôde deixar de sorrir. Jian acreditava que agora
que o chefe havia sido derrotado. O portal se abriria. Nesse momento 9 pousou perto dele e um cristal de energia apareceu. Ele olhava para o cristal e começou a se perguntar o que era. O objeto começou a subir no céu e lentamente extraiu magia dos cadáveres dos monstros. Jian ficou espantado. Alguns segundos depois o cristal de energia começou a brilhar fazendo com que um monstro gigante aparecesse. Esse monstro era chamado de Tirano e era 20 vezes maior que a 9. O Tirano tinha um olhar assassino e começou a olhar para o Prota e a garota. Jian, vendo que o cristal havia se transformado em um monstro, ele começou a se perguntar se o Tirano era o verdadeiro chefe dessa masmorra. Nesse momento ele cerrou os dentes com força e ordenou que a pequena 9 destruísse o cristal de energia dentro do Tirano. De repente o monstro começou a rugir e atingiu a pequena 9, mas em um piscar de olhos ela se impulsionou para fora da parede se esquivando do ataque. Ao ver que ela havia se esquivado do ataque, o Tirano se preparou para atacar mais uma vez. A pequena 9 ganhou força e deu um grande salto no ar evitando o ataque. Isso fez com que o monstro atingisse o chão quebrando tudo. Enquanto isso a pequena 9 estava no ar com um olhar assassino em seu rosto. Ela começou a olhar intensamente para o Tirano e depois estendeu as mãos em direção a ele enviando os tentáculos afiados. Em seguida ela começou a atacar o chefe, mas ele se esquivou de todos os ataques como se não fosse nada. O protagonista vê que o Tirano, mesmo sendo um monstro tão grande, era capaz de se mover em alta velocidade. Ele começou a pensar em uma planta e olhando para o chão viu várias plantas entre os escombros. Foi nesse momento que Jian decidiu aproveitar e usar sua classe de criação divina. Ele sabia que só tinha uma chance, mas percebeu que o Tirano era rápido demais. Cada um de seus ataques também eram poderosos. Nesse momento o Tirano ganhou impulso e foi em direção ao protagonista. Como um touro furioso que havia saído do controle, a pequena 9 tentou atacar o monstro usando seus tentáculos afiados. Ela começou a girar seu corpo em alta velocidade. O Tirano continuou a avançar em direção a Jian. Nosso herói ergueu a cabeça em direção ao Tirano e viu que isso não era bom. No momento que o monstro se aproximou, o protagonista decidiu usar seu talento. Ele estendeu a mão em direção ao chão e um símbolo verde apareceu. Gradualmente as raízes espirituais escondidas sob a terra começaram a emergir. Jian virou seu corpo para o Tirano e 4 raízes espirituais emergiram do chão atacando o monstro, perfurando seu corpo e prendendo ele. O protagonista começou a olhar para a pequena 9 e disse que agora era a vez dela. A garota imediatamente preparou suas garras e com um olhar assassino respondeu que havia compreendido. Jian percebe que a 9 estava pronta para atacar. A expressão do Tirano mudou drasticamente quando percebeu que algo ruim estava prestes a acontecer. Tentou se defender, mas foi em vão. Pouco antes que pudesse fazer o movimento, a pequena 9 usou suas garras afiadas, perfurando seu corpo ao meio e destruindo as raízes espirituais no processo. Em questão de segundos o cadáver do Tirano caiu no chão. Jian olhou para o cadáver e não pôde deixar de se sentir orgulhoso. Ele havia conseguido derrotar o Tirano. A habilidade de Jian era segura o suficiente para que ele usasse suas habilidades corretamente. Ele ainda podia desempenhar um grande papel em batalhas. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, uma notificação do sistema apareceu para informá-lo de que a aceleração do crescimento estava em resfriamento por 8 horas. Por causa disso, as raízes espirituais começaram a desaparecer. Nesse momento, o núcleo emergiu do cadáver e o Prota se apressou para destruir o objeto antes que brotasse outro chefe. Então cerrou os punhos com força, quebrando o núcleo em pedaços. Os fragmentos do núcleo gradualmente caíam no chão. Jian começou a olhar para seu punho dizendo que esse é o fim. De repente várias notificações do sistema apareceram parabenizando Jian por limpar a masmorra de classificação C. O sistema começou a calcular a contribuição e poucos segundos depois gerou com sucesso a pontuação. Jian Shen, que era nível 0 e tinha classe de mestre espiritual, obteve uma classificação S. Wang de nível 12 e classe espadachim obteve uma classificação B. Liu Yang, feiticeira de nível 11, obteve uma classificação A. O sistema celestial começou a gerar recompensas para a equipe. Jian podia escolher entre várias armas. O primeiro era uma adaga, o segundo era um cetro, o terceiro era um machado pesado e o quarto era um machado leve. O protagonista começou a olhar para o sistema. Ele colocou a mão na janela do sistema e pegou a adaga. Assim que ele tirou a arma do sistema, suas estatísticas apareceram. Essa é a adaga Edmu, concedendo 50 pontos de ataque ao usuário e o bônus de velocidade de 5%. A adaga possui 2 atributos profissionais. Jian segurou o punhal com uma mão enquanto verificava a lâmina com a outra. Ele achou que era bom e decidiu usá-lo como compensação para o Tio Wang. Nosso herói, enquanto olhava para a janela do sistema, viu que tinha muito equipamento.
Não demorou muito para perceber que todo o equipamento era voltado para o combate. Ele não tinha certeza se havia algo adequado para as aulas de criação, então decidiu dar uma olhada nos atributos de cada equipamento. Em seguida pegou o martelo que imediatamente caiu no chão porque era muito pesado. Este martelo foi chamado de Força do Rei, 100 pontos de força e menos 100 de agilidade devido ao seu peso. O martelo conta com 10% de chance de desencadear 5 vezes mais dano crítico. Enquanto o protagonista tentava levantar o martelo do chão, ele começou a sentir uma nova sensação. De repente, uma janela de notificação apareceu para informá-lo que a experiência estava sendo recompensada. Jian rapidamente percebeu que o sistema estava lhe dando os pontos de experiência pela conclusão da masmorra. Depois dos pontos de experiência, o protagonista se tornou capaz de levantar o martelo em questão de segundos como se não fosse nada. Outra notificação apareceu dizendo que a Capacidade Unidos estava em vigor. Agora todos os atributos do Prota aumentaram 20%. Nesse momento seu corpo estava cercado por uma energia poderosa e com uma das mãos ele estava levantando o martelo. Jian atinge o nível 6 e percebeu que a capacidade de combate físico aumentou junto com o nível. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, a garota se aproximou. 9 pegou a camisa dele e chamou sua atenção. Jian imediatamente se voltou para ela. Então a garota apontou para a janela do sistema com o dedo e perguntou se poderia comer tudo isso como recompensa por seu trabalho. Jian colocou o martelo no chão e pensou por alguns segundos, então respondeu que ela não pode comer porque são para o tio Wang e o resto trocarem por dinheiro. Além disso, se ela comer terá problemas no estômago. 9 ao ouvir isso colocou uma mão atrás das costas e olhou com uma expressão triste. Então ela virou seu corpo para o cadáver do tirano e perguntou a Jian se ela poderia devorá-lo. O protagonista tinha esquecido completamente dos restos mortais do chefe. O valor devorador era precioso e não podia ser perdido. Então ele deu permissão para 9 devorar já que pertencia a ela. A garota sem hesitar se aproximou do cadáver do tirano que era gigantesco. O protagonista começou a se perguntar se esse chefe não era um pouco grande demais. Devido ao seu grande tamanho, Jian usou a névoa venenosa para corroê-lo. 9 fechou os olhos e abriu a boca. Nesse momento seu corpo começou a vibrar e em questão de segundos ela voltou à sua forma natural. 9 na sua forma natural começou a olhar para o cadáver com um olhar assassino, abriu a boca e começou a se aproximar. O protagonista ficou apavorado vendo que ela havia retornado à sua forma natural para devorar o cadáver. Enquanto isso 9 abriu a boca e avançava rapidamente em direção ao cadáver da casa. Então ela começou a devorar o cadáver criando uma forte rajada de vento. O protagonista aproveitou isso e removeu todo o equipamento da janela do sistema. Ele começou a cobrir seu rosto com a outra mão e agradeceu por estar dentro da masmorra, porque senão eles teriam sido descobertos. Nesse momento 9 terminou de devorar o cadáver. Uma notificação do sistema apareceu e concedeu 400 pontos devoradores. O protagonista cobria seu rosto com o braço e percebeu que o valor devorador estava aumentando rapidamente. Era de se esperar já que o valor da carne do patrão era diferente. Então Jian percebeu que eles precisavam comer mais monstros do tipo chefe para aumentar o valor devorador. Nesse momento ele começou a ouvir os sons dos passos. Nosso herói cerrou os dentes com força ao perceber que o tio Wang e os outros estavam vindo. Então se aproximou da pequena 9 e pediu que ela voltasse rapidamente da outra forma. Ao ouvir sua ordem ela começou a sorrir e respondeu que compreendia. Para Jian isso foi uma pena pois o valor devorador estava tão perto de ser preenchido. Nesse momento tio Wang e os outros chegaram. Ao ver o equipamento no chão o homem percebeu que Jian realmente havia passado de nível. O protagonista explicou ao tio que ele havia quebrado sua espada, mas em troca lhe deu uma adaga. Wang pegou o punhal e disse que este item também era um item raro que poderia ser vendido por muito dinheiro. Em seguida perguntou a ele como diabos ele havia derrotado o chefe sozinho. O protagonista colocou a mão atrás da cabeça e respondeu que seu veneno parecia ser mais eficaz em suprimir monstros como este chefe. Depois de dizer isso ele começou a olhar para o chão vendo que a masmorra tinha sido perfeitamente limpa. Depois que uma masmorra é limpa ela não iria se atualizar novamente. Jian acredita que obter o valor devorador de outro chefe deve ser suficiente para começar a criar um enxame de insetos. Wang começou a olhar para Jian e disse que era uma pena que ele estava indo para o departamento de pesquisa, já que o garoto mesmo no nível 1 já poderia derrotar um monstro-chefe. Ele acrescentou que no futuro Jian seria muito forte. Depois de dizer isso perguntou quais eram seus planos. O protagonista explicou que não tinha contado antes porque tinha medo do tio preocupar.
mas decide revelar que na verdade estava se preparando para se juntar à ronda noturna. Ao ouvir isso, Tio Wang ficou chocado e questionou se ele realmente pretendia participar. Jian colocou a mão em cima da cabeça e respondeu que sim. Ele revelou a eles que iria em 3 dias, mas antes de ir queria aumentar seu nível, então planejava ir para o deserto em breve para continuar subindo de nível. O tio colocou a mão sobre sua boca e não podia acreditar que Jian iria fazer algo tão perigoso. Xiaoxi olhava em seus olhos com uma expressão séria e explicou que o deserto era muito perigoso. Jian a interrompeu e em seguida cerrou os punhos com força, causando uma mistura venenosa na sua mão. Ele pede a Xiaoxi que não se preocupe com ele, pois sabia o que fazer. Depois de algumas horas, Jian embarcou no trem e chegou aos arredores da cidade. O condutor pediu aos que iam para o deserto que descessem do trem agora. O protagonista desceu do trem usando uma capa e começou a olhar ao redor. À sua frente havia uma ponte cheia de pessoas. O protagonista nota que depois de despertar seu apetite havia aumentado. O que foi ainda mais escandaloso é que, apesar de não ser muito estável, houve na verdade um ligeiro aumento em seu valor devorador. Nesse momento ele estava comendo e seu valor devorador aumentou em 2 pontos. A pequena Nove colocou a mão perto da boca enquanto olhava para o pão de Jian com uma expressão desagradável. Ela disse que a comida dele não era saborosa. Ao ouvir isso, o protagonista decidiu encontrar algo para Nove comer, então ele estendeu a mão e fez um mapa aparecer. Em seguida abriu o mapa e começou a olhar para ele. O protagonista não esperava que o tio Wang lhe desse a maior parte do equipamento. O tio não só deu o mapa, mas também lhe deu um importante anel de armazenamento depois de saber que ele estava indo para o deserto. Essas coisas foram realmente úteis para Jian. Nesse momento o protagonista começou a caminhar pela ponte. De acordo com Tio Wang, o deserto foi influenciado pelo poder do caminho celestial e todos os aparelhos eletrônicos seriam interrompidos. Era quase como um cenário apocalíptico onde monstros migravam constantemente para seus ninhos. Esses mapas tinham um tempo de uso extremamente curto e sem a inteligência mais recente era difícil encontrar grupos de monstros, muito menos os chefes. Pássaro de fogo e rinoceronte trovão eram os mais comuns e fáceis de detectar quando eles se moviam. Diziam que este lugar marcado com um ponto de interrogação deveria ser evitado, pois era um ninho muito perigoso com maior risco. De acordo com o tio Wang, a masmorra Goblin era a mais adequada para ele, já que tinha um nível baixo o suficiente de monstros e menos pessoas. Jian cerrou os punhos e com um sorriso decidiu ir. O protagonista acredita que com um mapa na mão ele seria capaz de encontrá-lo rapidamente. De repente alguém interrompeu seu pensamento e chamou sua atenção. Um homem vestindo uma capa colocou a mão no ombro de Jian. O cara fala que já está chamando ele há muito tempo. Então perguntou por que o garoto fingiu não ouvir. O protagonista não respondeu. Então o homem disse que só queria perguntar uma coisa. Ele questionou se Jian tinha visto uma garota de cabelos dourados por aqui. Nosso garoto encarou ele com um olhar assassino e respondeu que não. Ele também o aconselhou a observar sua boca. Naquele momento a névoa venenosa da Nove começou a emanar de seu ombro e grudou na mão do homem. O cara rapidamente afastou a mão do ombro de Jian e ficou um pouco confuso. De repente ele sentiu algo em sua mão e começou a se perguntar se aquilo era veneno. O homem não sabia como isso poderia ser possível, já que o protagonista não parecia ter atingido nem o nível 10. Mas ainda assim ele conseguiu machucar um guerreiro de defesa principal de nível 27. Nesse momento nosso herói virou as costas e o aconselhou a se apressar e encontrar um curandeiro, pois esse veneno deve ser difícil de curar. Ele também o aconselhou a cuidar de seu cérebro. Depois de dizer isso, o protagonista se despediu. O homem não pôde deixar de se irritar e perguntou se havia lhe dado permissão para sair. Jian virou a cabeça para e começou a olhá-lo com um olhar assassino. De repente o homem se aproximou enquanto seu corpo emitia uma aura poderosa e perguntou como ele ousa colocar a mão na família Xiao. Nesse momento o protagonista começou a se perguntar se ele estava se referindo à família Xiao da Batalha do Céu.